Boa tarde a todas e todos. O meu nome é Gerardo Marcombart, eu sou doutorando aqui pelo programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Paraná. E o título dessa comunicação que eu pretendo apresentar nesses 20 minutos que me foram destinados é Espontaneidade e Heteronomia no Pensamento Prático Kantiano, um breve comentário a partir dos textos de Ideia de uma História Universal de um ponto de vista cosmopolita e Início Conjectural da História Humana. Então, o pensamento prático de Kant, ele suscita inúmeras questões e uma delas, sem sombra de dúvidas, está ligada ao problema da imputação, nomeadamente, o problema de se determinar como indivíduos que agem movidos por seus interesses sensíveis, isto é, indivíduos que agem de forma heterônoma, são livres em algum sentido e, por conseguinte, imputáveis por suas condutas. E a literatura secundária reconhece a legitimidade dessa questão e tenta encontrar maneiras de compreender o texto kantiano, à luz, inclusive, de algumas passagens de obras distintas que parecem, por vezes, entrar em conflito. Eu rememoro, por exemplo, a interpretação de Henry Allison, que é um importante intérprete de Kant, e ele afirma que é muito comum uma leitura que considera que, para a filosofia kantiana, ou como consequência da filosofia kantiana, ações heterônomas fundadas em interesses sensíveis seriam causalmente determinadas. E ele, que não é adepto dessa leitura, aponta como intérpretes que seriam filiados a essa vertente T.H. Green, Terence Irving e Alan Wood, que é, sem sombra de dúvidas, um dos principais representantes. Então, segundo essa linha de interpretação da filosofia kantiana, ações livres só ocorreriam no caso de ações autônomas, isto é, ações que obedecem ao imperativo categórico, e isso claramente colocaria um problema para se compreender como um agente poderia ser responsabilizado por suas condutas. Mas antes de Allison, em um pequeno texto publicado como um apêndice à obra intitulada The Methods of Ethics, na edição de 1907, Henry Sidgwick ele já apontava para a necessidade, no contexto dessa discussão que eu estou apresentando, de distinguirmos dois sentidos em que o termo liberdade ele é utilizado por Kant ao longo da obra. Por um lado, uma liberdade que ele chama de racional, que seria a liberdade típica de agentes autônomos que obedecem ao imperativo categórico, mas, por outro lado, aquilo que ele chama de uma liberdade moral, que seria propriamente a liberdade expressa na escolha entre o bem e o mal, aquilo que nós conhecemos então como arbítrio. Independentemente dos detalhes da justificação que o Sidgwick oferece em favor dessa distinção, o que me interessa propriamente é a consequência que ele afirma que se segue de uma releitura do texto kantiano à luz dessa diferença. E ele diz, nesse mesmo texto que eu mencionei, abre aspas, todo o tópico da heteronomia da vontade, quando se apega aos impulsos empíricos ou sensíveis, terá de ser abandonado ou profundamente modificado. Receio que a maioria dos leitores vão considerar a perda significativa, já que nada nos escritos de Kant sobre ética é mais fascinante do que a ideia, que ele expressa repetidamente de várias formas, de que o ser humano realiza o objeto de seu verdadeiro ser quando obedece à lei moral, enquanto que, quando equivocadamente permite que suas ações sejam determinadas por estímulos empíricos ou sensíveis, torna-se sujeito à causação física às leis do mundo externo bruto. Então aqui me parece muito claramente que ele introduz essa distinção, mas ele introduz essa distinção com o propósito de fazer uma crítica a essa leitura, que é muito comum por vezes, não apenas entre aqueles que não se dedicam a uma compreensão mais detalhada da filosofia kantiana, mas mesmo entre os intérpretes do filósofo, isto é, a leitura que toma ações heterônomas como ações causalmente determinadas. Então, o meu propósito aqui é oferecer uma singela contribuição para essa discussão, especialmente traçando um panorama mais geral da filosofia de Kant, mostrando que nesses dois opúsculos que eu mencionei no título, e que foram publicados na mesma época da Crítica da Razão Pura, da Fundamentação da Metafísica dos Costumes e da Crítica da Razão Prática, Kant possui uma concepção muito clara sobre a heteronomia, pela qual nós não somos causalmente determinados por esses estímulos, esses impulsos sensíveis. E aqui é evidente que eu já faço de antemão a ressalva cabível. Os textos que eu estou considerando, eles são textos menores, que foram publicados em periódicos, em um periódico, o Berliner Monatsschrift, e para um público distinto, não tão acadêmico quanto aqueles que as outras principais obras dele visavam. Não obstante, me parece que esses textos, dado o conteúdo deles, eles são importantes para iluminar o pensamento do autor, nesse meu propósito mais geral, de fazer esse panorama da concepção que ele apresenta no período. Então, eu vou apresentar esses dois textos, começando pelo texto intitulado Ideia de uma História Universal, de um ponto de vista cosmopolítico. O meu modo de proceder aqui basicamente vai ser indicar algumas passagens desses textos
que me parece interessante para compormos essa concepção de heteronomia em Kant. E quanto ao título desse primeiro texto, já haveria muito a se discutir sobre cada um dos termos que são empregados, mas eu vou considerar unicamente a expressão história universal, porque essa expressão ela introduz de saída uma distinção que ela é crucial para o argumento desenvolvido. E essa distinção se dá entre aquilo que Kant chama de uma história do mundo, o termo alemão é Weltgeschichte, e uma história feita com base em dados empíricos. Essa história universal que o Kant propõe aqui, ela não ignora dados empíricos, como esclarece Kant no final desse texto, mas ela adota um outro ponto de vista, um fio condutor a priori, uma perspectiva racional. Assume um caráter regulativo e um interesse prático, sendo uma história necessária enquanto postula o progresso da humanidade como uma meta que não se sabe se será alcançada, mas ainda assim deve ser perseguida. Kant propõe, como fica claro no texto, uma perspectiva teleológica sobre a história da humanidade. E esse texto, na sua estrutura, ele é dividido em uma introdução e 9 proposições, cada uma dessas proposições contém uma explicação. E logo na introdução desse texto, a partir dessa perspectiva regulativa que eu brevemente mencionei, Kant questiona a possibilidade de se perseguir, abre aspas, no curso absurdo das coisas humanas, um propósito da natureza, a partir do qual se possa conceber uma história, uma Weltgeschichte, para seres de uma espécie particular como a nossa, que, abre aspas, não procedem apenas instintivamente, como os animais, mas nem tampouco como razoáveis cidadãos do mundo, segundo um plano pré-estabelecido. Então isso ele já apresenta na introdução. Mas logo depois de recusar nessa introdução que sejamos conduzidos meramente por instintos, depois de, na primeira proposição que se segue, fazer um quadro geral dessa perspectiva teleológica necessária, que concebe a natureza como regulada por leis em um sentido finalístico, Kant destaca, na segunda proposição, que é a que mais me interessa, aquilo que seria específico dos seres humanos. E isso consiste precisamente no fato de serem eles, ou ser ele, abre aspas, única criatura racional sobre a Terra. E a nota essencial dessa condição que decorre da posse da razão, que é uma faculdade da espécie humana, é justamente promover uma ampliação de regras e propósitos no uso de suas forças, para além daquilo que procede simplesmente do instinto natural. Nesse processo, a razão ela não procede de maneira instintiva. Na terceira proposição, a seu turno, sempre segundo esse caráter regulativo que permeia a reflexão kantiana nesse texto, esse caráter regulativo e finalístico, Kant continua a explorar essa caracterização da espécie humana, afirmando que, segundo essa teleologia da natureza, o ser humano deve tirar, abre aspas, inteiramente de si tudo que ultrapassa a ordenação mecânica de sua existência animal, não participando de nenhuma felicidade ou perfeição, senão aquela que ele proporciona a si mesmo, livre do instinto, por meio da própria razão. Então alguém poderia associar essa ideia de tirar tudo de si mesmo, a expressão alemã é Aus sich selbst herausbringen, imediatamente a noção de autonomia da razão, que se sabe ser central para a concepção moral, para a moral kantiana. No entanto, o encaminhamento desse texto ele já nos mostra de imediato que não é disso que se trata aqui. Pois o uso conferido à razão, segundo Kant, é tal que o ser humano, nessa natureza que não produz nada de supérfluo, como ele afirma então, inclusive na metafísica dos costumes, não deve ser guiado pelo instinto, mas deve tirar tudo de si, inclusive no tocante, abre aspas, a obtenção dos meios de subsistência, de suas vestimentas, a conquista da segurança externa e da defesa. Fecha aspas. Mais do que isso, a razão desempenha papel determinante mesmo no que diz respeito a todos os prazeres que podem tornar a vida agradável e quanto à perspicácia e à prudência humanas. Em outras palavras, tudo que diz com necessidades primárias e mesmo com prazer, com a satisfação de desejos, que são fundamentalmente interesses sensíveis, envolvem um componente de racionalidade que parece contrariar uma concepção de heteronomia enquanto mera determinação causal. E isso parece ficar claro nesse primeiro texto, especialmente nas ocasiões em que Kant afirma que, desse ponto de vista teleológico, o ser humano deve ser encarado como um ser que, pela posse da razão, ultrapassa essa ordenação mecânica e instintiva que é típica de outros animais não racionais. Então, a primeira, a segunda e a terceira proposição então, fazem esse panorama dessa concepção de heteronomia, mas é na quarta proposição que Kant me parece dar um passo além. Ao sustentar que essa relação com o útil, o bom e o agradável,
desejos sensíveis, que é mediada pela razão, ela tem uma função a desempenhar para o desenvolvimento da espécie humana. Trata-se aqui de um antagonismo de disposições que Kant chama de uma indissociável sociabilidade, a dizer, uma oposição entre uma inclinação para buscar uma associação com outros semelhantes para o desenvolvimento de suas disposições, em oposição a uma inclinação para o isolamento, fundada no desejo de extrair o máximo benefício de tudo somente para si, segundo a crença de que todos os semelhantes se portarão do mesmo modo. Para Kant, o desenvolvimento humano é possível graças à busca por projeção, a uma ânsia de dominação e à cobiça, sentimentos que ele concede são sentimentos detestáveis, mas que nos levam a abandonar um estágio inicial de indolência. Não fosse insociável a sociabilidade, em sua relação fundamental com a heteronomia, viveríamos, abre aspas, uma vida pastoril arcádica, em perfeita concórdia, contentamento e amor recíproco. Mas enquanto seres racionais que somos, não desenvolveríamos nossas mais altas disposições. Então não é pouca, me parece, a tarefa que cabe à heteronomia no desenvolvimento disso que é típico da espécie humana. E que fique claro aqui que esse, evidentemente, é um estágio inicial e que a humanidade, nesse processo de desenvolvimento, deve caminhar para viver em um estado de direito, sob uma lei pública e, em última instância, numa relação entre estados, segundo um ponto de vista cosmopolita que é apresentado justamente no título desse texto. Mas não me parece em absoluto irrelevante que a heteronomia seja conferido esse papel nesse texto que é datado de 1784. Então, isso a respeito dessa concepção de heteronomia que me parece surgir nesse texto sobre a ideia de uma história universal. Sobre o início conjectural da história humana. Algumas breves considerações gerais. Kant ele quer tratar, abre aspas, do primeiro desenvolvimento da liberdade a partir da disposição originária na natureza humana. E para fazer isso, Kant propõe duas coisas, uma interpretação do Gênesis na primeira parte do texto e na segunda parte do texto ele propõe uma interpretação sobre a coerência da obra de Rousseau. Mas ele faz isso, mais uma vez, a partir de uma perspectiva que não é de uma história empírica. Trata-se, portanto, de algo que se aproxima muito mais de uma Weltgeschichte. Cuida-se daquilo que Kant chama de uma conjectura, ou melhor dizendo, cuida-se daquilo que conhecemos como se tratando de uma conjectura, cujas limitações Kant reconhece, afirmando tratar-se então de um, abre aspas, exercício permitido da imaginação em companhia da razão. Ela não é completamente apartada da experiência, contudo, na medida em que segue um fio condutor dado pela razão. E ao perquirir sobre esse primeiro desenvolvimento da liberdade, ela assume como ponto de partida que a experiência não era melhor nem pior do que aquilo que atualmente observamos no ser humano. Então Kant estabelece de início, a partir dessa reflexão conjectural, essa base em certa medida ancorada na experiência sobre a qual se dá então o desenvolvimento da espécie humana. E ele propõe então uma unidade familiar em um local seguro que é provido de suficientes alimentos. E além disso, esses humanos, eles já ficam na posição ereta, eles caminham, além de serem capazes de utilizar as suas capacidades básicas e possuírem a capacidade de discurso e pensamento. A partir disso, segundo Kant, é possível conjecturar, com todas as qualificações sobre o que caracteriza esse modo típico de reflexão, sobre esse primeiro desenvolvimento da liberdade. E a reconstrução que Kant propõe dessa história da liberdade, que se confunde com a história do ser humano, ela é feita em 4 etapas. Na primeira delas, embora o ser humano, segundo Kant, seja movido inicialmente, numa perspectiva mais inicial, pelo mero instinto natural, nessa busca por alimentos, a razão logo começa a operar nesse indivíduo, deflagrando um processo de superação da barreira do instinto pelas comparações. Segundo Kant, quando movido pelo mero instinto, que Kant denomina, seguindo justamente o texto do Gênesis e a voz de Deus, o humano procede, de fato, de forma absolutamente mecânica. Kant enfatiza o caráter eminentemente fisiológico da relação que se estabelece com o alimento, sugerindo que, nesse processo inicial, olfato e paladar, que são sentidos aparentados entre si e que possuem uma simpatia com as ferramentas da digestão, operam de modo a estabelecer uma capacidade de, abre aspas, pressentir a aptidão e inaptidão dos alimentos ao consumo. Então, com relação a esse instinto de nutrição, num primeiro momento, o registro ele é puramente instintivo, fisiológico. Com a razão, contudo, e com a colaboração do sentido da visão,
O humano passa a comparar aquilo que o instinto apreende com aquilo que a visão apresenta como semelhante ao já aprendido, ampliando então o conhecimento humano sobre os alimentos. Não se trata mais dessa relação fisiológica, o indivíduo consegue reconhecer semelhanças, diferenças, então ele já tem uma melhor compreensão de quais alimentos ele pode consumir, não a partir desse mero pressentimento. E é esse movimento, que é, mais uma vez, conduzido pela razão, que cria, inclusive, desejos supérfluos e inclinações antinaturais. Mas é com essa tomada de consciência da razão que o ser humano, abre aspas, ultrapassa a barreira em que todos os animais estão encerrados. Aqui, para Kant, o ser humano percebe pela primeira vez que possui a faculdade de escolher outros modos de vida que não aqueles que o puro instinto determina. Se o primeiro passo está relacionado então a esse instinto de nutrição, o segundo passo envolve o instinto sexual, que no ser humano é bastante peculiar, também por conta da influência da razão. Isso porque os seres humanos aprenderam a prolongar e a ampliar a atração sexual, que em outros animais é fruto de um impulso passageiro, está condicionada a determinados períodos de reprodução. Isso porque o ser humano compreendeu que poderia fazer isso ao subtrair o objeto aos sentidos. A conhecida imagem da folha da figueira, que Kant extrai mais uma vez o texto do Gênesis, é muito significativa. Mas ao mesmo tempo em que essa recusa prolonga e amplia a atração ao ocultar o objeto do desejo, ela dá indícios daquilo que a tradição filosófica chama de razão superior, que não é uma mera escrava de suas paixões. Kant vê aqui, de forma um tanto paradoxal, um movimento pelo qual a razão amplia o desejo para além do que seria possível a um animal não racional, mas se reconhece ao mesmo tempo como apta a recusar esse desejo, e esse é, segundo Kant, o primeiro passo para o reconhecimento do humano como uma criatura moral. O terceiro movimento, relacionado a essa história da liberdade, está na expectativa refletida sobre o futuro. O ser humano ele não pensa apenas nos desejos imediatos, mas ele volta os olhos para o futuro e é consciente de sua mortalidade. Então, o essencial aqui, nessa terceira etapa, é a relação com a satisfação de necessidades básicas, mais uma vez, por exemplo, a manutenção da família, que surge mais agora a longo prazo, como também um fruto dessa influência da razão. E, por fim, o quarto passo, que consolida a separação do humano em relação a outros animais e sua emancipação em relação ao seio da natureza, está na consciência que o ser humano tem de ser o fim da natureza, a partir da consciência que ele tem, antes de mais nada, de sua superioridade em relação a outros animais. Então, cada humano reconhece em si essa prerrogativa e, por comparação, em todos os seus semelhantes. É nesse momento que, ainda que de forma obscura, como nos diz Kant, os seres humanos se colocam numa posição de igualdade entre si, como fins em si mesmo. E aqui, só para mencionar de passagem, nós temos muito claramente uma das formulações do imperativo categórico que Kant apresenta na fundamentação da metafísica dos costumes. O que me parece relevante desse texto? É interessante notar que a razão, enquanto, abre aspas, impulsiona o ser humano irresistivelmente ao desenvolvimento de suas capacidades, opera gradualmente, mas já nos 3 níveis anteriores, que dizem respeito a necessidades básicas, mostra que o ser humano não se conduz de forma meramente instintiva. Pela minha leitura, Kant concebe uma noção de heteronomia a partir da história do primeiro desenvolvimento da liberdade, que, no plano desses interesses sensíveis, não se reduz a uma mera determinação causal. Essa história conjectural da espécie humana pode ser lida como uma história da influência da razão sobre o desenvolvimento da heteronomia enquanto disposição originária na direção da liberdade enquanto autonomia, característica de um ser moral. Assim, não me parece que se possa separar, como propõem alguns intérpretes, heteronomia enquanto mera determinação causal e heteronomia enquanto a única expressão da liberdade. Há uma relação, mediada em todo caso pela razão, enquanto empregadas de maneiras distintas, mas em todo caso preservando o que lhe é essencial, alguma espontaneidade que nos liberta das amarras do mero instinto. E para concluir aqui, eu só vou ler uma última passagem, porque eu iniciei essa comunicação com o problema da imputação, e Kant endereça essa questão também nesse texto. E ele fala: o ser humano deve reconhecer-se com todo o direito como autor daquilo que foi feito pelos seus ancestrais e, portanto, tem de imputar totalmente a si mesmo a culpa por todos os males que surgem do mau uso de sua razão. Então, com essa última passagem, que relaciona diretamente a questão da heteronomia à imputação, eu encerro a minha comunicação agradecendo a todos os presentes pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Gerard. Neste momento eu passo para questões, perguntas.
se você reparar bem, em todas as 4 etapas, essa, digamos assim, essa influência da razão ela é um tanto quanto ambígua. Porque, não tanto no primeiro, que diz respeito ao instinto da nutrição, mas com respeito ao instinto sexual, é muito clara que Kant concebe essa influência da razão como sendo ambígua. Porque, como eu disse, o indivíduo ele esconde o objeto do desejo, a imagem da folha da figueira, para prolongar a atração sexual, ou seja, para, digamos assim, ter um gozo maior. E isso claramente está relacionado ao interesse eminentemente sensível, mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele se reconhece como apto a recusar esse desejo. Então ele se reconhece como não sendo um indivíduo que se move, que emprega a razão meramente como uma escrava desse desejo sexual. Ele reconhece, claro, que o interesse aí é prolongar o desejo, mas ele se reconhece como apto a recusar. Então, nesse momento, você já tem uma certa independência motivacional, que é aquilo que me parece central para a concepção moral kantiana. É uma independência dos motivos que me levam a agir em relação à mera satisfação desses interesses sensíveis. Mas, veja, essa satisfação de interesses sensíveis, tampouco ela é fruto de uma determinação causal. Como eu disse, pela leitura que eu estou propondo, são 2 aplicações distintas, ambas dotadas de algum sentido de espontaneidade. Claro, o indivíduo ele é autônomo apenas quando não age meramente por esse instinto, mas ele não é meramente fruto de impulsos quando ele se move na satisfação desses desejos. Então me parece que nessa história da liberdade, a liberdade como autonomia, ela está, digamos assim, subrecepticiamente presente, pelo menos nesse segundo nível e em todos os outros. No terceiro, o reconhecimento do indivíduo como fim em si mesmo, me parece evidente a menção aqui, porque essa é uma das formulações do imperativo categórico. Então me parece que essa noção de liberdade como autonomia, ela também se faz presente, que se chama atenção justamente para essa ambiguidade, para essa aparente continuidade que me parece precisaria ser melhor explorada. Essa análise que você faz, ela é breve, posso dizer, é um período kantiano, assim, é bem, né? Quanto tempo? Não teoriza, o ser humano ele não teoriza, ele a respeito da... Sim, não seria... É uma conjectura. E uma conjectura é precisamente uma reflexão que o Kant faz para tentar extrair algumas conclusões, não é historicamente localizado, tanto que o ponto de partida dele, no começo do texto, ele já deixa muito claro, é um indivíduo humano tal como ele se porta hoje. Nesse indivíduo humano tal como ele se porta hoje, como é que se desenvolve uma liberdade? Então realmente não é localizado historicamente, ele não propõe uma história, é uma reflexão racional, uma conjectura, mas não é historicamente localizado, embora tenha algum amparo em dados empíricos, que são justamente o que nós aprendemos hoje.